sendo que se for só comissionamento, ou seja, o valor das comissões sobre a equipa são bem maiores do que se tiver ordenado mais comissões. Opa, e eu disse, olha, então eu não quero ordenado, eu só quero comissões, portanto, ou seja, eu só quero receber por aquilo que eu consigo que a minha equipa produza. Mesmo na altura, sendo uma coisa, sendo algo difícil, eu sabia que era muito difícil, eu tinha que formar equipa e eu tinha que fazer os meus negócios também, porque se eu não tinha nada, eu tinha que trabalhar com os meus clientes, fazer os meus negócios e também tinha que formar uma equipa ao mesmo tempo. Logo no meu primeiro mês eu fiz 12 angariações, tudo em exclusivo. Eu vim para Braga, não conhecia ninguém em Braga, não tinha contactos, não tinha ninguém, portanto eu comecei do zero e tive que procurar, ou seja, novos clientes, ou seja, logo no primeiro mês eu consegui logo um bom estoque de angariações, portanto 50% converti em exclusivo, porque eu acreditava que era assim. Na altura venderam-me a ideia do exclusivo e eu acreditei quando estava com o cliente que essa era a melhor opção e obviamente que veio-se a provar que essa é a melhor opção. Olá, eu sou João Oliveira, bem-vindos a mais um Ano Café, onde hoje temos aqui o prazer de ter o Nelson Pereira. O Nelson, que é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, até que realmente estávamos aqui a atrasar o arranque, porque estávamos aqui e nunca mais parávamos de conversar. O Nelson realmente hoje em dia das pessoas em Braga que tem mais resultados, eu acho que é das pessoas mais conhecidas em Braga, mas para quem não conhece o Nelson, quem é que é o Nelson? Olha, João, tu já me conheces, claro, já há 20 anos, não é? Já são 20 anos, não é? 20 anos que passaram muito, muito depressa. Olha, eu tenho 40 anos, portanto, sou natural de Ponta Barca, portanto, uma freguesia mais rural, foi lá que eu nasci e cresci. Vim para Braga em 2006, portanto, na altura comecei no mercado imobiliário precisamente em 2006 e nessa altura eu mudei-me para Braga e faço no fundo mediação desde essa altura. Sou o pai de dois rapazes muito encantadores, sou casado, e no fundo, falando assim de uma forma sintética, portanto, esse sou eu. Muito bem. Já percebemos que está na mediação imobiliária. Exatamente. É incrível realmente, nós hoje em dia vemos a mediação há 20 anos atrás, não é? Sim. Porque hoje em dia já muita gente via pessoas a ter bons carros, não é? Agora vi há pouco tempo um colega que vinha hoje a almoçar, vinha passar com um excelente carro e dá um prazer enorme ver agentes que realmente têm mudado bastante de vida, mas hoje as pessoas têm noção que o mercado imobiliário permite crescer, mas há 20 anos atrás isto era o último recurso, a última solução. Sim. Como é que tu vieste parar o mercado imobiliário há 20 anos atrás, quase as pessoas faziam tudo para vir para este mercado, porque achavam que era trabalhar para aquecer? Sim. Não, olha, claro que o mercado de há 20 e o mercado de agora não tem nada a ver, portanto agora digamos que a mediação e o setor imobiliário está muito mais reconhecido, é muito mais atrativo para quem quer vir trabalhar, está na moda também, ou seja, hoje em dia as pessoas já procuram o mercado imobiliário como uma profissão e uma carreira. Na altura não, portanto na altura só ia para o imobiliário geralmente quem era despedido de alguma empresa ou quem não conseguia encontrar trabalho, e era uma solução quase de recurso, ou seja, porque também não era uma coisa muito conhecida. E eu, na altura que vim para o imobiliário, foi um pouco sem saber para o que é que ia, porque, como te disse, eu sou de uma aldeia, nasci numa aldeia, o meu ambiente era muito diferente, não fazia ideia o que era uma imobiliária. Eu tinha acabado o meu percurso escolar, no caso aqui o 12º ano, depois, entretanto, eu tinha que trabalhar, não é? Portanto, fiz um ou outro trabalho durante 6 ou 7 meses no entretanto, porque eu precisava de algum dinheiro para ter a minha independência financeira, não é? Também para ir para os copos, para aquilo que eu precisava para comprar as minhas coisas, e na altura eu vim para Braga, vim à procura de trabalho, e foi
algumas empresas, diretamente a algumas empresas, mas até em parques industriais, porque eu não tinha nenhuma licenciatura, eu tinha que ir, ou seja, bater à porta de quem me contrataria. E consegui 2 ou 3 entrevistas, e entretanto comprei um jornal também lá da cidade, e um dia estava em casa, isto em julho, não tinha nada que fazer, peguei novamente no jornal e encontrei lá uma candidatura, na altura, na ERA, portanto toda a gente sabe que eu trabalhei na ERA, e liguei e candidatei. Não fazia ideia para o que era, pensava que era para ajudar a meter placas ou a fazer serviços para aquelas pessoas que vendiam casas. Eu procurei saber o que era e candidatei-me e foi à entrevista e na altura depois explicaram-me um pouco como é que era o sistema e eu abracei essa oportunidade, embora com alguma desconfiança, porque na altura, como agora, não havia salários, portanto não havia um ordenado fixo e era uma coisa que, à partida, a maior parte das 98% das pessoas, ou 99%, desistiam logo. E eu aceitei, e até isto passado 1 mês ou 2 meses, eu tinha ido a uma das entrevistas que depois me contactaram, que me queriam contratar, que me davam na altura, acho que era 500 e tal euros por mês, que já era bem acima, bem acima daquilo que era o ordenado mínimo na altura. Era uma empresa de metalurgia, penso que era isso, e eu disse que já tinha encontrado trabalho e que não queria mudar, ou seja, e fiz bem não ter mudado, embora na altura estava, no início as coisas são difíceis e até ponderei, porque nos primeiros meses é muito complicado, ponderei abandonar o setor, mas dei uma oportunidade a mim mesmo e segui em frente, ainda bem. Foi por acaso incrível que eu tenho de fazer uma questão aqui, porque se calhar tu não sabes, mas eu falei na altura que eu também, como te conheço muito bem a ti, também conheço bem o Carlos Pinheiro, da loja onde tu estás a trabalhar, e lembro-me perfeitamente ele me ter dito, a ver se eu não entendi mal, que depois tu passaste para diretor comercial e eu perguntei-lhe quanto era o teu salário e ele disse-me que não tinhas salário. Sim. Ou seja, que trabalhavas só à comissão. Certo. E eu fiquei de boca aberta, disse, como é que é possível alguém trabalhar só com digamos, com comissão? Porque uma parte, eu tive vários que quiseram trabalhar connosco, só queriam trabalhar com o salário. Ou seja, claro, tu deixaste de aceitar um trabalho que tinham de dar um bom salário para algo que incerto, que também não tinhas salário. Certo. Depois passas, eu também posso explicar como é que chegaste a diretor comercial, para diretor sem salário. Como é que tu, por acaso, ainda bem que estamos aqui, várias vezes te fiz esta pergunta e nunca te fiz, porque eu conheci muita pouca gente até hoje que trabalharia como diretor, parte de staff, sem salário. Como é que tu passaste por isso? Olha, isso foi já em 2012, na altura foi no pico, digamos que no pico da crise, não é? Ou seja, a crise financeira foi a partir iniciou em 2008, mas 8, 9 e 10, tu lembras-te, o mercado fluía bem, não é? Portanto, vendia-se bem. Depois de 2011 e 12 o mercado afundou completamente, ou seja, se calhar 50% das mediadoras ou mais e dos agentes desapareceram. E ele no final de 2012 fez-me uma proposta. Na altura tínhamos 2 equipas, as equipas foram dispensadas, que não estavam a produzir e era difícil produzir naquela altura. Eu era dos que produzia mais, não é? Ou seja, eu tinha, se calhar na altura, havia alturas que eu tinha 50% da produção eram só minhas e na altura houve lá umas questões com as equipas e ele tomou a decisão de dispensar algumas pessoas, na maior parte, quase todas as pessoas. Aquelas que ficaram, uma delas abriu uma loja com ele, que foi o José Araújo, que tu conheces. A outra passou para a coordenação, ou seja, recepcionista de loja, e a irmã continuou na parte processual. E eu fui o único agente que fiquei lá. E ele propôs-me a direção comercial, e na altura foi começar completamente do zero. Em 2013 eu era o único agente na loja e diretor comercial. O que eu fazia, eu era tipo jogador-treinador. E na altura isto foi no Meliá, propôs-me isso e disse-me, olha, tem aqui um ordenado que é este, mais comissões, ou então
em alternativa dou-te só comissões e não te dou ordenado, sendo que se for só comissionamento, ou seja, o valor das comissões sobre a equipa são bem maiores do que se tiver ordenado mais comissões. Opa, e eu disse, olha, então eu não quero ordenado, eu só quero comissões, portanto, ou seja, eu só quero receber por aquilo que eu consegui que a minha equipa produza. Opa, e foi um pouco isso, foi um pouco a minha visão, mesmo na altura, sendo uma coisa, sendo algo difícil, eu sabia que era muito difícil, eu tinha que formar equipa e eu tinha que fazer os meus negócios também, porque se eu não tinha nada, eu tinha que trabalhar com os meus clientes, fazer os meus negócios e também tinha que formar uma equipa ao mesmo tempo. Opa, e o que é certo é que correu bem. No primeiro ano nós fizemos um ano muito melhor que 2012 a começar do zero, portanto 2013 foi um ano bem, ou seja, bastante melhor do que 2012 mesmo a começar do zero e eu a formar a equipa do zero. E depois, claro, abandonei portanto a figura do agente e passei só a ser diretor comercial da loja. Muito bem, realmente tenho que dar os parabéns, porque não é qualquer pessoa que aceitava isso. Sim. E eu entrevistei muitos diretores que o salário era fundamental. Sim. Entendo que as pessoas tenham a sua ambição e tenham a sua necessidade, têm despesas a pagar e por aí fora, mas claro que se houver a oportunidade de ganhar mais em comissão, ia ganhar mais, mas aí tem que ter uma ambição. Claro. Ver mais à frente. É um risco. Sim. Eu via, claro, que eu via mais à frente, opa, eu sabia e acreditava nas minhas capacidades, sabia também das dificuldades do mercado, das dificuldades de recrutar, sabias que naquela altura era difícil recrutar e reter as pessoas também. Mas pensei um pouco à frente, acreditei em mim e segui em frente e ainda bem que fiz essa escolha. E o ano passado, ou seja, faturaste mais que a maior parte das pessoas a nível nacional. Sim. Uns bons milhares, ou seja, para quem às vezes a gente diz estes números e a malta nem acredita, por isso está mais provado que valeu a pena. Sim. E eu até te ia perguntar se hoje achas que o mercado imobiliário, porque isto acontece-me a toda hora, como eu ando nisto como tu há muitos anos mesmo, já há 25 anos e tu ainda há um bocado falamos há mais de 20 também, as pessoas pensam sempre que nós temos solução para tudo e conhecemos tudo, porque o mercado pronto, já passou por algumas etapas para trás. Sim. E estão-nos sempre a perguntar, e há 3 ou 4 anos estão sempre a perguntar se o mercado vai durar, se o mercado não vai durar, realmente está-se a manter muito ativo. Sim. Há muitos anos e realmente não há provas de que isto vai sofrer alguma coisa, porque eu vejo, como tu vês, construção a toda hora, gruas a toda hora. Nós estamos a abrir uma loja agora em Gaia e outro dia foi lá e o senhor ficou admirado que nós parámos no empreendimento junto à Rábida Shopping e perguntámos ao senhor que a ver se sabia alguma coisa para vender e o senhor disse está tudo vendido. E nós perguntámos tudo vendido, como isto é enorme, mais de 200 frações, estava tudo vendido. E nós daqui em Famalicão muitas vezes temos empreendimentos com 24 apartamentos. Igual, né? Em Braga é igual. Se vendem no fim de semana, ou seja, 30 apartamentos vendem no fim de semana. Sim, é o lançamento e vai tudo. Vai tudo, porque não, a malta pensa que isto é para os consumidores finais, mas não, porque o início, quando se põe à venda, são investidores que perceberam que o mercado hoje em dia tem dinheiro no banco não funciona, não paga juros, há um certo risco e o mercado imobiliário dá muito mais rendimento. Certo. Então os investidores hoje em dia focam-se a sério em comprar ou para ceder ou até para arrendar a seguir, porque as rendas estão muito boas. Mas hoje em dia, se te perguntarem a ti se o mercado é uma boa opção da imobiliária ou não, o que é que tu respondias? Já tens mais que provas, não é? Sim. Se há 20 anos era difícil, hoje é difícil ou já... Claro que é preciso trabalhar, isto não há nada sem trabalho. Claro, obviamente. Mas acho que é um setor seguro, na tua opinião. Que é uma boa aposta de carreira, não é? Sim, eu acho, não, eu tenho a certeza que é. O mercado imobiliário é um setor onde tu podes fazer carreira, onde podes crescer. É um setor seguro, ou seja, claro que isto depende muito depois do trabalho de cada um, depende muito de muitos fatores, mas acima de tudo depende de ti, não é? Depende de mim, depende de quem está a trabalhar. Agora, para quem quer fazer da mediação carreira, obviamente que é um setor interessante. Agora, claro que também quem decidir por essa via ou pela carreira na mediação também tem que ter em conta e em atenção que isto não é às vezes como parece ser, que é tudo fácil e que tudo se vende e que toda a gente ganha muito dinheiro. Não, muito pelo contrário, ou seja, tu sabes, como eu sei, que se calhar em cada 100 só 20 é que realmente ganham dinheiro, portanto sabemos disso. Portanto, agora quem entrar nisto com dedicação, 100% de disponibilidade,
quem tiver ética, quem tiver respeito pelo colega, pelos clientes, eu acho que é uma boa aposta iniciar e começar a trabalhar na mediação. Está aí a prova realmente dos teus resultados. Por acaso, antes de começarmos, estava-te a falar que tínhamos uma loja de uma marca, que não importa aqui, que realmente tentou vir para aqui. Sim. E nós na altura recusámos porque realmente reconhecemos que isso que tu disseste, não combinado, é das coisas que eu mais valorizo para o setor imobiliário, porque realmente quem trabalhar da forma... hoje em dia quem trabalha muito está mais... vai arranjar negócios que outros não estão dispostos para fazer. Claro que sim. Mas a ética, sem dúvidas, e a forma de trabalhar correta e transparente Sim. é muito, muito importante, até porque as outras imobiliárias respeitam-nos muito mais, não é? Claro. E eu, por acaso, recordo-me que eu comecei em Braga, onde estás a trabalhar, eu tinha um apartamento no Areal e morava lá, e entretanto, quando comecei, eu trabalhava na Dia Alarmes, fui trabalhar para Vila Verde, mas morava em Braga, e entretanto, no início tive algumas certas dificuldades, que os negócios não apareciam logo. Hoje o mercado está muito rápido, mas na minha altura aquilo demorava um bocadinho. E eu no início passei bastantes dificuldades em termos de conseguir pagar as despesas. Eu tinha um carro para pagar, tinha já uma casa, e entretanto tive que me arranjar, por exemplo, foi fazer circuladores das 9 da noite até meia-noite, ou seja, nem sei como é que eu aguentava aquilo. Ia trabalhar às 9 e depois só me deitava à meia-noite, mas sem parar. Mas, claro, que rapidamente percebi que fazia um negócio, ganhava muito mais. Sim. No circulador eu trabalhava 3 horas para ganhar 150 euros por mês, mas aqueles 150 euros na altura davam um jeito. Deram-te jeito, não é? O que é que tu passaste no início para dar a volta às dificuldades? Porque não sei se no teu caso foi mais rápido os resultados. Olha, eu felizmente tive resultados algo rápidos, sim. Porque eu angariava muitos imóveis, ou seja, eu sempre fui bastante bom na parte da angariação, fazia muitas angariações. Logo no meu primeiro mês eu fiz 12 angariações, tudo em exclusivo, ou seja, eu não conhecia, lá está, eu vim para Braga, não conhecia ninguém em Braga, não tinha contactos, não tinha ninguém, portanto eu comecei do zero e tive que procurar, ou seja, novos clientes, ou seja, logo no primeiro mês eu consegui logo um bom estoque de angariações. Isso permiteu-me também alavancar o meu negócio e permiteu-me começar logo a fazer negócios logo no mês a seguir e depois, obviamente, todos esses meses continuei a fazer negócios. Agora, felizmente, lá está, como fazia sempre negócios, ou seja, consegui também sustentar a minha vida pessoal, mas claro que havia ali meses que também era difícil, lá está, como tu sabes, muitas vezes nós tínhamos imóveis que estavam à venda N tempo e não se vendiam, portanto a procura era pequena e claro que às vezes fazias um negócio naquele mês e claro que aquele comissionamento que tu recebias muitas vezes não era suficiente para os teus gastos, não é? Claro que tínhamos que fazer aqui uma gestão de uns meses para outros para equilibrar aqui as finanças, acima de tudo era saber gerir bem aquilo que ias ganhando. Por acaso deste-me aqui uma curiosidade, porque eu trabalhei na marca que trabalhaste e hoje já eles têm mais um bocado de cuidado nos exclusivos, mas na minha altura aquilo era tudo em aberto, sim. E realmente eu angariava, na altura éramos em Vila Verde, entregaram-me Braga inteira, hoje temos, sei lá, milhares de comerciais em Braga e eu sozinho fazia Braga inteira. E realmente angariava muito a torta direito, só que era tudo em aberto. Pois. E realmente era fácil fazer em aberto, assim daqui vai para ali, claro, tudo ali a monho e fé em Deus, sim. aturar clientes, 300 angariações para uma pessoa, só que a gente não fazia seguimento. Claro. E tu quando tens muitos abertos, aquilo é tipo uma lotaria, um ou outro sai. Exatamente, um outro sai, claro. Mas agora fazer 12 exclusivos numa fase inicial, ainda mais na marca que não era 100% que não era obrigatório. Exatamente. Como é que tu consegues fazer 12 exclusivos já numa fase inicial? Olha, eu confesso que é das poucas pessoas que eu via fazer isso naquela marca. Não, olha, ainda no outro dia foi aos arquivos, pedi ao broker e tem lá todos os contratos de mediação que eu tinha lá, ou como angariador tem lá o meu nome, portanto, e tem lá nesse mês de agosto essas angariações todas, portanto, ou seja, tenho lá como troféu esses 12 exclusivos, porque na altura também o Carlos Pinheiro, tu para angariares em aberto tinhas que pedir uma autorização para fazer um contrato em aberto, ou seja, na altura a política era exclusivo. Correto. E claro, eu como para mim, eu estava a começar, ou seja, a mim disseram-me que tinha que ser assim. Se me dissesse que não tinha que ser assim, eu faria de outra maneira, não é? Agora se me dizem, olha, tens que angariar em exclusivo, qual é que é a tua opção? Tens que angariar em exclusivo, não tens plano B.
E eu tive que, claro, que obter contactos, mas eu também era das 8 às 9 todos os dias. Na minha zona de posicionamento eu andava lá diariamente e de manhã à noite eu fazia tudo na minha zona de posicionamento, ou seja, eu consegui muitos contactos todos os dias, conseguia muitas apresentações de serviço e dessas todas eu lembro-me que consegui 25 apresentações e das 25 converti 50%. Então, portanto 50% converti em exclusivo, porque eu acreditava que era assim, e na altura venderam-me a ideia do exclusivo e eu acreditei quando estava com o cliente que essa era a melhor opção, e obviamente que veio-se a provar que essa é a melhor opção desde essa altura até e nos dias de hoje é exatamente igual. Portanto, exclusivo era... Por acaso não tiveste, felizmente para ti, eu diria até o azar, mas trabalhar muito em aberto, porque hoje em dia quando um broker vem para a nossa loja, para a nossa marca, está sempre a perguntar, mas eu aberto, exclusivo. E eu estou sempre a dizer, olha, eu entendo que tu até possas pensar nisso, porque realmente nós no início trabalhávamos muito em aberto. Sim. Mas nós temos agentes, e eu um bocado até te mostrei o escritório de um nosso agente que fatura 700 mil euros, essa pessoa angariava 300 angariações, ela tinha 300 angariações em curso, sozinha. A realidade é que muitas vezes os agentes até se escondiam quando os clientes vinham para aqui reclamar, em não exclusivo, que nem tínhamos muita responsabilidade. Ou seja, ela com 300 angariações faturava 20 mil euros, hoje com 30, 40 fatura 50 vezes mais. É isso. Porque quando trabalhamos exclusivo, nós temos muito menos responsabilidade, porque temos menos angariações, mas sobre aquele imóvel temos uma responsabilidade a sério. Vais-te dedicar a sério. Sim. É tão bom para o cliente como para o consumidor. Exatamente, ou seja, a vantagem é para os dois. Claro que o aberto, já sabemos que o agente não se vai, não vai apostar na divulgação, não vai investir tempo nem dinheiro e vai encostar aquilo, aparece, não aparece, está tudo bem. Portanto, até que vai estar a e depois gera insatisfação também do cliente, é que isso tem um problema. Pois. É que o cliente vai dizer, o João ou o Nelson não fizeram um trabalho como deve ser, que não me vendem a casa, não é? Portanto, e tu estás limitado, não é? Por isso, a melhor opção é mesmo, é o exclusivo. E é uma garantia, é para ti e para o cliente, de que vai haver um investimento de tempo e dinheiro no imóvel dele. Portanto, isso não há dúvida. Uma grande questão é essa mesmo, é que eles não entendem muitas vezes os agentes que vão estar a deixar clientes insatisfeitos. Se eles não angariarem, o cliente não pode ficar satisfeito nem insatisfeito porque não está a trabalhar comercial. Exatamente. Vai entregar a outro em aberto e ele não vai vender, um dia vai se cansar e vai entregar àquele que não tinha aceito e vai entregar em exclusivo. Quantas vezes é que não acontecia eu dava seguimento a esses clientes que não entregavam em exclusivo e depois o cliente cansava-se de ausência de feedback, ninguém lhe dava o ponto de situação, ou seja, angariavam o imóvel e desapareciam e, claro, tu, com o tempo e com o devido seguimento, depois o cliente ia te entregar em exclusivo. Portanto, e muitas vezes conseguia-se também angariações com esse seguimento ao longo do tempo desses clientes que tinham os imóveis em aberto e ficavam com o tempo, iam ficando desgastados do trabalho dos agentes e depois iam optar por um para mudar um pouco ali o paradigma e entregavam em exclusivo. Tu já agora, que nós já passámos por alguns eventos espetaculares, eventos, convenções, já nos divertimos à grande, já temos em festas, o que nestes anos todos, já passaste muitas etapas, o que é que tu achas que o mercado imobiliário, o que é que tem assim melhor? Fora os ganhos, para quem se aplica, realmente são uns ganhos bastante interessantes, mas a liberdade, que realmente nós não temos aqueles horários, fazemos os horários que nós queremos e muitas vezes vamos ao dentista e estamos a fazer negócios, mas para ti o que é imobiliário? E hoje tens de ter mais juízo, que és pai, há uns anos atrás não éramos, então temos outras responsabilidades. Sim. O que é que tu achas que realmente o mercado imobiliário nos proporciona que outros mercados não proporcionam? Olha, este mercado tem eu acho que se calhar por isso é que eu também apaixonei-me logo por este mercado e por isso é que eu me entreguei logo e dediquei-me logo a 100%, que é, aquilo que te dá abre-te outros horizontes, dá-te a possibilidade de conhecer pessoas de todo tipo de pessoas, ou seja, pessoas espetaculares, grandes empresários também, no fundo, ao longo deste tempo eu conheci muita gente que contribuiu também para o meu crescimento, porque eu lidava muito com esse tipo de pessoas,
opa, e via também o crescimento deles e no fundo estás sempre a aprender com eles. Pessoas, opa, de outras faixas, de outro estrato social, pessoas mais humildes, com mais dificuldades também, que tu aprendias muito com essas pessoas, que eles, opa, no seu dia-a-dia muitas vezes tinham dificuldades, muitas vezes em pagar a própria casa, muitas vezes em sustentar a própria família, e tu aprendias também com essas pessoas. Porquê? Porque muitas vezes essas pessoas tinham uma grande força, apesar das dificuldades, para ajudar a família, para pagar a sua casa, e no fundo também davam-te uma lição, não é, de vida, apesar de serem pessoas com menos posses financeiras, não é? Ou seja, no fundo, nós lidamos com o 8 e com o 80, lidamos com pessoas de maior carência social, pessoas obviamente com outro tipo de extrato social, no caso aqui pessoas com mais posses, mas no fundo aquilo que eu acho que o mercado, ou seja, as vantagens que este mercado tem é que tu lidas com pessoas e todas as pessoas são diferentes e todas as pessoas têm a sua história, e tu no fundo vais fazer parte da história dessas pessoas e vais ajudá-las, porque é mesmo assim, ou seja, nós ajudamos as pessoas a concretizar os seus projetos, ou seja de um cliente que quer vender ou um cliente que quer comprar, ou seja, no fundo tu vais fazer parte da história dessa pessoa, porque comprar casa, opá, é o bem mais precioso, bem material mais precioso que as pessoas têm, não é? Ou seja, se calhar há coisas que valem mais do que uma casa, não é? Mas para as famílias normais é o bem mais precioso que as pessoas têm. E é gratificante tu, no fim do processo, as pessoas te agradecerem, as pessoas te darem uma recordação porque gostaram da tua forma de ser, de trabalhar, do acompanhamento. Isso para mim, acho que, como eu sou uma pessoa vindo de uma zona muito rural, onde as pessoas dão valor a tudo, e eu dou muito valor a isso também, ou seja, ao contacto com os clientes, ou seja, sou uma pessoa também muito ligada aos clientes, e felizmente, e ao longo destes anos, fiquei com amigos que eram clientes, tornaram-se amigos ainda hoje. É incrível, que eu por acaso também, como foi a gente como tu, tem muitos clientes ainda hoje, quando falta qualquer coisa num carro, ou há pouco tempo um pneu furou, basta ligar ao cliente e diz, há 17 ou 18 anos. E o cliente, quer dizer, o pneu foi há pouco tempo, mas o cliente já foi para aí 17, 18 anos. E os clientes lembram-se, não é? Ainda lembram-se, e quando lá tratou-me é isso. Tratou-me do carro, outra pessoa não tinha ido. Muito bem, é assim, uma das coisas que eu realmente admiro em ti, e eu tive aqui outro dia uma pessoa que tem muitos negócios, e é uma pessoa ainda recente, e perguntei-lhe a ela como é que tinha tantos negócios, e ela própria disse, eu sei que sou muito divertida, muito alegre, estou sempre bem disposta, e os clientes gostam de mim. E tu, a ti, que sempre te conheci assim, sempre na galhofa, eu acho que nunca te conheci triste, sempre que te apanhei estás sempre assim, na palhaçada, na boa vida, no bem-estar. Tenho certeza que és super profissional com os clientes, mas ser divertido e bem-estar não tem nada a ver com profissionalismo, tem a ver que se cria mais empatia. Exatamente. Tu acreditas que isso, digamos, ajuda-te a fazer negócios? E como é que tu fazes? Eu sei que és humano e tens de ter certeza momentos menos bons, mas como é que fazes para estar a maioria do tempo bem disposto? Olha, pá, eu sou bem disposto já por natureza, ou seja, eu sou assim, a minha naturalidade, a minha personalidade é um pouco essa, e claro que nós temos dias difíceis, dias complicados, como qualquer ser humano. Agora, temos que procurar sempre ter essa boa disposição, e também isso ajuda-nos também a passar melhor os dias, e claro, a empatia acho que é um fator muito importante para teres uma ligação mais forte com o cliente. Eu acho que a forma como tu estás perante um cliente, uma forma empática, mais bem disposta e divertida, isto não significa que, porque eu tenho algumas pessoas da minha equipa que dizem que eu sou às vezes muito, ou seja, quando estou com um cliente sou um pouco, levo as coisas muito, ou seja, não me desvio, ou seja, sou muito direto naquilo que digo e naquilo que faço,
não faço até muitas piadas com os clientes que não conheço muito bem, e até o João, que é da minha equipa, está sempre a dizer isso, tu, quer dizer, quando estás connosco, estás sempre bem disposto e a mandar piada, não sei o quê, e quando estás com os clientes, estás ali fechado no teu mundo e não tipo, estou ali muito concentrado naquilo que estou a fazer, mas de uma forma empática, claro que sim, e bem disposta. Agora, claro, às vezes, depende de cada cliente, né? Nós sentimos-nos mais à vontade com uns do que com outros, depende muitas vezes de quem está do outro lado. E tens de começar no início, e não bocado estávamos a falar sobre isso, porque até o vestimento nós temos que primeiro ir de uma forma mais formal, e depois vemos como é que o cliente é. Se o cliente for mais formal, temos formais. Exatamente. Se ele for mais simpático, ou seja, mais informal, claro, mais informal. Se tu vais muito na brincadeira com qualquer cliente e ele não gostar da brincadeira, vai correr mal, não é? Claro, vai correr mal. A gente tem que vai-se adaptando. Vai-se adaptando, à medida que vais conhecendo o cliente, ele também vai-te conhecendo a ti, e depois as coisas vão fluindo normalmente. Não é? Tu tens uma das coisas que acontece muito esta malta, que tem mais resultados, eles por norma têm umas rotinas, ou seja, vão ao ginásio, fazem aquilo de desporto, fazem, de manhã fazem isto, ou de tarde fazem aquilo, têm tentado fazer algumas rotinas, porque as pessoas de sucesso não fazem nada mais que as outras que não têm sucesso, apenas têm hábitos de forma diferente. Uns comem muito, coisas que fazem menos bem, outros comem coisas também, mas fazem bem. Uns ficam sedentários e então o corpo não tem energia, outros fazem algum exercício. Tu tens alguma rotina para te manter ativo, porque eu vejo que estás em forma, sempre tiveste, mantens, é natural ou mantens, fazes ginásio? Olha, felizmente tenho que agradecer à minha mãe e ao meu pai, e aos meus avós também, que a genética ajuda-me a isso. Não faço ginásio, nunca fiz, nem gosto muito de ir para o ginásio, não tenho assim nenhuma rotina diária, não. A única rotina que eu tenho é levar o meu filho mais velho à escola agora, depois vou passar a levar os dois, ir buscá-lo, portanto essa é a única rotina que eu tenho durante o dia, rotina fora do trabalho, mas sim, gosto de desporto. Porque nós jogamos futebol, chegamos a jogar futebol juntos. Exatamente. O desporto não tem que ser ginásio, pode ser uma caminhada, pode ser futebol. Ainda no outro dia me lembrei disso, e vocês isto, fazendo aqui um parênteses, tu e a tua loja e os teus agentes para mim foram muito importantes no meu início de carreira. Não sei se te lembras, eu quando entrei, nós jogávamos ali em Arnoso, não é? Exato, a caminha de Braga. Jogávamos alguns agentes de Braga e com a tua loja aqui de Famalicão, portanto era um dia por semana, não sei qual é que era, não sei se era a segunda ou a quarta, e na altura esse convívio com os teus agentes, que já a tua loja era das melhores lojas do país na altura, em 2006 quando eu entrei, a tua loja já estava nas 10 melhores do país, não era? Exato. E tinhas agentes de topo, portanto isso para mim também, essa convivência ajudou-me também a perceber as coisas, ou seja, no fundo tu, se estás, ou seja, a tua envolvência, o teu microambiente, se tiver com pessoas de sucesso, também vai ser mais fácil para ti chegares lá. E na altura vocês foram muito importantes. Eu ainda me lembrei disso no outro dia, quando passei lá próximo do pavilhão, lembrei-me, ainda posso passar lá hoje, que ainda para Braga ou para baixo passo lá outra vez. E lembro-me sempre disso, e vocês foram importantes porque tinhas uma loja de topo. Ainda no outro dia encontrei o Amorim em Braga, que ele trabalha na ProSeguro, e até estávamos a falar disso, e foram bastante importantes. Abrindo aqui fechando parênteses e abrindo outra vez aqui a conversa, eu pratico o desporto que eu pratico, jogo futebol numa equipa de Inatel, ou seja, gosto de futebol e faço tu nem é melhor que ginásio, porque o ginásio eu faço um treino ao meio da semana e o jogo ao domingo, e é para me manter ativo. E por outro lado eu gosto de fazer, depois também ciclismo, também faço, também gosto de ciclismo. Comprei agora uma bicicleta para andar mais, que durante muitos anos deixei de andar, e também às vezes jogo ténis, portanto faço aqui algumas coisas. Afinal tu fazes mais que ginásio, cara. Faço mais que ginásio, exatamente. Porque o ginásio tenho mal realmente, é que a gente vai para lá obrigado, porque é importante. Exatamente, mas eu não gosto de ir obrigado, não. Exato. Eu tenho que fazer aquilo que gosto. Olha, excelente, porque... Eu gosto da maior parte dos esportes,
principalmente esses três costumo fazer Excelente mais futebol regularmente. Até puxa mais com o ginásio e o ténis puxa mais. Eu jogo, sim. jogo de vez em quando com o rapaz ténis, que ele joga também ali, está a jogar com o treinador. Então e temos que marcar um encontro de ténis, um dia desses. Olha, vou-te já dizer uma coisa interessantíssima que eu li sobre ténis, que existe uma série de estudos onde dizem, e no outro dia voltou a ouvir essa informação, sempre quem pratica mais desporto dura mais anos de vida que uma pessoa que não pratica. Sim. O corpo está mais ativo, o sangue está melhor, mas os desportos com raquete, que a pessoa tem tendência a durar mais 10 anos de vida do que outros desportos, porque a raquete, como tu te obrigas a ir para a esquerda ou para a direita, obrigas a puxar pelo cérebro, aquilo é incrível. E eu, por acaso, jogo ao meu puto, vou buscá-lo à quinta-feira de manhã, que é um dos prazeres enormes da imobiliária que nos permite, nós temos um horário mais livre. Sim. Vou buscá-lo de manhã às 10h50 e depois deixo-o na escola ao meio-dia. Entretanto, porque ele tem que ir de um arte educa para a escola, então para ir sozinho, e eu passo aquilo lá ao lado de um parque de ténis, que é gratuito, e eu pego na raquete, vou com ele, vou lá jogar. Okay. E outro dia estava lá, dois senhores que estão sempre à quinta-feira àquela hora, que a gente olhava para eles e via que realmente os homens deviam ter pai 60 e tal anos. Sim. E eu estava a dizer, eles, o meu puto, com a raquete, mandaram entrar, ganhámos ali um bocado de confiança, e eu estava a dizer a eles, olha, tu disseram-me que isto aqui dá para ganhar mais de 10 anos de vida, e por ter idade. E os homens, quando me diz que tenho 80 anos, mas cuidado, eles a jogar como se fossem jovens. Eu disse, afinal, esta é a regra, digamos, que está... o estudo diz, bate mesmo certo. Sim. E realmente o ténis é um desporto espetacular, um dia destes. É muito fixe, eu adoro. É um desporto que tem de estar muito concentrado, exige muita destreza e tens de ter bom reflexo também. É um desporto, acho que é... É que tu fazes, eu nesse jogo posso dizer que eu vou ao ginásio hoje em dia, porque infelizmente eu trouxe muitas vezes o pé e hoje tenho um bocado de receio de jogar futebol. Okay. Mas o que mais, por exemplo, dava nesses jogos era ir jogar com a malta, porque a gente está a jogar e está-se a divertir. Está-se a divertir. Não está a sentir ali a obrigação. É isso. E corre e transpira, é espetacular. Eu tenho pena, hoje em dia tenho um bocado de receio, ainda mais agora andar de moto a partir o pé, ou seja, estou sempre a arranjar formas de depois não poder andar a jogar futebol, mas de qualquer forma eu obrigo-me a ir ao ginásio, porque é tal questão, obrigo-me a ir, porque ténis, neste caso futebol... São desportos mais de impacto, não é? E são muito agradáveis, nesse caso, como eu parti os pés, ou seja, tenho um bocado, mas cada posso ter uma caída. Mas disseste uma coisa interessantíssima, que é uma das coisas que eu vi, que é fundamental, que nós somos a média das 5 pessoas, por isso temos de ter cuidado com quem é que nós nos misturamos, e estavas a dizer que aprendeste ali com a nossa equipa, quando estiveste a falar com eles, e não, um bocado estava a dizer que vocês também foram muito importantes para nós, numa mudança que tivemos de fazer há um tempo atrás, que se vocês não tivessem feito a mudança primeiro, provavelmente nós não tínhamos feito, e por isso mas fomos importantes. E eu estava a dizer antes, e agora estava a dizer que também fomos importantes para vocês. Mas o que é que tu fazes para te alimentares o teu mindset? Porque nota-se que és uma pessoa realmente positiva, para a frente, e para te manteres a fazer negócios. Com certeza que tens aqui estes clientes que tu já falaste que vais aprendendo com eles, mas tu fazes formações, como é que tu te obrigas a estar atualizado, como é que te obrigas a estar sempre um passo à frente, ainda mais que o mercado imobiliário hoje em dia. Sim, está sempre a mudar e com grande velocidade. Tens alguma coisa que tu te preocupes? Olha, a informação, estás com pessoas que têm resultados? Sim, ou seja, eu acima de tudo procuro ler sobre o mercado, procuro saber sobre o mercado, algumas formações também são importantes, e também ouvir os nossos parceiros e colegas de profissão, portanto, de diversas zonas do país. Procuro nos eventos que eu muitas vezes estou com eles, procuro estar com eles, perguntar como é que as coisas estão a correr, o que é que eles estão a fazer, que tipo de ideias é que têm para o futuro, ou seja, principalmente junto de pessoas que estão no mercado e pessoas, obviamente, que têm resultados bem acima da média. Procuro esse intercâmbio de ideias também para perceber como é que eles estão a fazer, ou seja, para tentar também ter outro tipo de ideias e nós não estamos fechados no nosso mundo, não é? Ou seja, temos que também saber o que é que está à volta e é importante, sim, é importante estarmos atualizados e também perceber um bocadinho sobre as dinâmicas do mercado, como é que as coisas funcionam, perceber um pouco também como é que o mercado noutros países também como é que está a funcionar, ler um pouco sobre isso, ou seja, no fundo vou fazendo isso no meu dia-a-dia, não é? Por acaso estava-me aqui a lembrar uma situação engraçada que a gente vai aprendendo constantemente. Nós temos um digamos, agente na rede
que ele é até um bocado mais impulsivo, tinha ali a forma dele ser mais digamos, ali sempre coração ali junto da boca, e ele conta-nos aqui uma história incrível, que estava a ver, digamos, uma casa com uma senhora, ele foi mostrar a casa, essa senhora, isto no Porto, e a senhora que foi ver a compradora começou a dizer super mal do apartamento, a criticar a casa, e por azar os proprietários estavam dentro da casa. Naturalmente que os proprietários não gostaram disso, o próprio comercial nem conseguiu reagir, sentiu-se atrapalhado e só lhe parecia bater na compradora a seguir, mas incrível que ele, não sei como, depois lá se autocontrolou, mais tarde controlou-se, e entretanto tentou depois falar com a compradora para perceber, porque a maior parte dos comerciais tinham logo desistido daquilo, até tinham ligado a tratar mal a pessoa, porque deixou ficar mal um proprietário, claro, que ele tinha já angriado a casa, e verificou que, ao ligar com ele calmamente, que a senhora apenas estava a fazer-se difícil para a proprietária depois baixar o preço. Okay. E ele lá conseguiu, até ganhou, ficou com uma empatia super grande com uma senhora que na realidade ele ia tratá-la mal, porque ela foi super desempática ou até antipática demais com os proprietários, e que tornou-se super próximo, vendeu-lhe aquela casa e ainda vendeu mais 2 casas a seguir. Okay. Ou seja, é preciso ter um autocontrole, inteligência emocional muito alta, exatamente, para tu não entrares contra aquela pessoa e perderes uma série de negócios. Já te aconteceu uma vez essa situação? Sim, várias vezes, sim. Muitas vezes temos clientes que nos tiram no sério, isso não há dúvida. Agora, nós temos que tentar isolar um pouco o problema, não é? Temos que, às vezes há clientes que, eles têm a sua razão, temos que fazer ver que as coisas se calhar não são assim, são de outra maneira, mas nunca batendo de frente com o cliente, porque isso não adianta nada. E já tive sim clientes que, olha, já não quero nada consigo, e passado uma semana eu voltei a falar com eles e acabaram por me comprar. Mas eu já não quero nada consigo, não é de eu ter feito algo de errado, não. Ou seja, a personalidade daquela pessoa dizia, não, já não quero nada consigo porque, eu vou optar por colar. Ou seja, e depois, mais à frente, voltou a conversa e depois a pessoa, ficou agradada com aquilo que eu lhe apresentei e fizemos negócio, e outros casos também existem, obviamente, ao longo dos anos. É natural que nós não agradamos a gregos e a troianos. Agora, nós temos é que fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas da forma certa e transparente. A partir daí o cliente pode não gostar de ti, porque, sei lá, porque tu tens os olhos castanhos ou etc. Pronto, cada cliente tem a sua forma de ver as coisas. E o importante, neste caso, por exemplo, não era nem gostar, estava a fazer jogo psicológico para conseguir baixar a casa. Mas alguns são complicados. Eu recordo-me que hoje não giro lojas, mas na altura havia os agentes a passar, e hoje até top producers que na altura estavam ainda a começar, estavam sempre a passar no corredor, este cliente é maluco, e eu ao máximo estava a dizer à pessoa, olha, se este é maluco, é o melhor cliente que tu tens. Porque como ele é maluco para ti e é difícil de aturar, vai ser difícil para os outros agentes também. Se tu souberes lidar com ele, vai ser mais fácil fazer este negócio, porque os outros não vão querer fazer. É verdade. E a maior parte das vezes as pessoas nem é nada contra nós, que eles mais nos conhecem, tiveram um dia mau, o filho não dormiu da noite, e a inteligência emocional neste negócio é muito importante. Eu tive, lembro-me de duas histórias que não foram assim há tanto tempo quanto isso. Havia uma cliente que andava sempre lá na loja e ninguém queria falar com ela. Quando a cliente entrava, vem a fulana tal, ela não quer nada, ela é maluca. E uma altura eu estava de escala e entrou a senhora, e eu percebi que ela tinha estado uma semana antes com outra pessoa, e eu fui chamar por essa pessoa e disse, olha, está ali a senhora Adelaide, quer falar contigo. E ela outra vez, não, ela é maluca. Trata tu, eu, está bem, eu trato eu, não há problema. Eu sentei-me com a senhora, percebi que a senhora tinha ali alguns problemas, percebi o que é que ela queria, a necessidade que ela queria, mas percebi que ela queria comprar. Ou seja, percebi que apesar de tudo, ela queria alguma coisa. E o que é certo é que eu comecei a tratar com a cliente e passado pouco tempo encontrei-lhe uma solução, apresentei-lhe a solução e a senhora comprou.
Ou seja, a senhora comprou. E eu depois cheguei à beira do meu colega e disse, Bruno, opa, olha, pá, a senhora afinal já comprou. E outro caso também de outro cliente, também era muito complicado, opa, o senhor era bastante complicado. E já há uns anos ele como morava perto da minha agência, cruzava muito com ele, estava lá constantemente, era aquele cliente, estava lá quase todas as semanas na montra. Ou seja, as pessoas, tipo, este não quer nada, está aqui só ver por ver. O que é certo é que na altura eu cheguei a falar uma ou outra vez com ele, já foi para em 2010 ou 11, o senhor foi para o Brasil, era português, foi para o Brasil com uma companheira, e para há 2 anos ligou-me. Olha, lembra-se de mim, sou o fulano tal, eu lembro, já estou a ver quem é que é. Olha, veja se me encontrar aí uma casa, não sei o que mais. Opa, e eu pensei, este indivíduo vai-me fazer perder tempo. Mas não, opa, vamos tratar do assunto. O que é certo é que eu procurei casa, comprou-me um apartamento perto da agência sem ver, fiz um vídeo, e ele, ok, eu confio em si, tá. Comprou. Chegou a Portugal, disse, ei, pá, se calhar, opa, este apartamento é bom e tal, mas eu queria um T3. Afinal não era um T2. E eu, Sr. Francisco, não há problema, vendemos este e eu arranjo-lhe um T3. Pusemos esse à venda, ganhou dinheiro com esse, ou seja, vendeu por mais 15 ou 20 mil euros, vendeu-lhe um T3, próximo desse. Entretanto, ele, Sr. Nelson, pá, veja lá, se calhar até vendíamos isto outra vez. Arranjei-lhe um bom negócio, um segundo bom negócio, pusemos outra vez aquele à venda e ganhou mais um valor. E depois comprou-me uma casa em construção noutra zona, ou seja, isto, moral da história, ou seja, nós se tratarmos bem um cliente, mesmo que ele não compre nada hoje, amanhã ele pode vir ter connosco, e este foi um caso muito, ou seja, um caso muito específico e um cliente um pouco especial que depois de ali uns anos lembrou-se de mim e já fizemos 3 ou 4 negócios depois disso. Por acaso é uma das, tu estás aqui há tantos anos, não, és do tempo que este mercado era de transação. Sim. Os clientes nem queriam muito, sim, às vezes da casa, queriam um crédito, sim, para pagar o carro e por aí fora, e eles muitas vezes nem iam vir a casa ou nem iam vir a casa. Exatamente. O banco ainda por cima, sim, também ajudava, quanto é que quer, e entretanto com o tempo o mercado tornou-se da relação. Sim. Ou seja, está aí uma das grandes provas que quem realmente deixar uma boa marca com o cliente, ele até pode não comprar naquele momento, sim, mas não momento, mas mais tarde lembra-se de nós. E muitas vezes as pessoas até não quer nada a comprar. E esquece que realmente ele pode querer comprar, mas ele vai comprar quem realmente deixou uma boa marca. Então a relação é fundamental, a empatia também. Tu já falamos aqui 2 ou 3 erros e parece que isto é uma coisa banal, mas tenho a certeza que já muita gente perdeu negócios por o cliente é maluco, porque não deixou uma marca. Se deve haver... Mas que erros mais é que tu sentes que fizestes, ainda mais tens uma equipa também, que erros é que tu achas que fizestes numa fase inicial, ou que vês agentes a fazer, que realmente se evitares de fazer esses erros, tu podes ter resultados muito mais rápidos, algumas coisas normais da aprendizagem, fora esta sem dúvidas que perde-se muitos negócios? Sim, já cometi alguns erros também que me custaram clientes. Às vezes, se calhar no início, nos primeiros anos, talvez ser... eu às vezes isso era contra mim, não é? Eu nunca fui uma pessoa de muita insistência com o cliente, nunca forcei o cliente a me entregar nem a vender. Há erros que eu se calhar cometi, que foi deixar às vezes muito tempo o cliente sem o devido seguimento, e perdi clientes por isso. Para mim, se calhar, no meu caso, acho que foi dos erros se calhar mais relevantes, sim. Tanto nas 2 marcas que nós tivemos como esta, e eles de vez em quando têm posts, tem até posters que dizem lá que uma parte, 80% dos clientes vem a partir do 8º contacto. Imagina, sim, a malta liga uma vez, 2 e desiste um cliente e ele só vem a parte deles no 80%. Sim. E se calhar para mim esse foi dos erros mais, que eu acho que foi mais relevantes. Depois se calhar cometi um outro erro, mas não me estou assim a recordar de nenhum que me tivesse gostado do negócio. Agora, claro, nós sabemos que no dia a dia há erros que nós percebemos que colegas cometem,
que são, muitas vezes passar informações que não são aquelas, muita persistência e tentar vender, o cliente salta, esse tipo de erros que às vezes são comuns a quem quer fechar uma angariação ou um negócio, ou seja, aquela sede de conseguir logo para hoje, e às vezes isso custa negócios. E ao contrário, por exemplo, costuma-se dizer a lei de Pareto que há 20% das tuas tarefas que te trazem 80% de resultados. O que é que tu achas que são estes 20% que te trazem 80% do teu sucesso hoje em dia? Porque realmente tens resultados que não são nada fáceis a nível nacional. Como é que tu consegues ter esses resultados? Sim. O que é que tu fazes que se tu deixares de fazer, deixavas de ter, e por isso essas tarefas são fundamentais para o sucesso que tens hoje em dia? Não, sem dúvida, aquilo que eu faço e aquilo que eu procuro fazer com consistência e com regularidade, ou seja, é aquilo que é a base, ou seja, eu procuro fazer prospecção ativa, procuro estar sempre em contacto com clientes, procuro dar seguimento aos meus clientes, acompanhamento aos meus clientes, ou seja, há aqui um conjunto de tarefas que nós sabemos que têm que ser feitas e que a maior parte dos agentes sabem e não as fazem, porque algumas são mais desconfortáveis e mais difíceis de fazer do que outras, mas obviamente que se tu queres manter ou seja, se tu queres ter resultados do bom para cima, tu tens que obviamente ter uma consistência no teu dia-a-dia e uma regularidade, não é só uma semana e a semana abrandas, ou 2 semanas e depois estás 3, obviamente com mais permissividade, não, ou seja, tu tens que todos os dias tens que fazer o máximo, todos os dias tens que dar o máximo, e o máximo tem a ver com aquilo que é o compromisso que tens com os teus clientes, não é? Tu fazes medição de resultados, ou seja, quantos números fizeres, quantos rasos, achas que isso é importante para o negócio? É importante, ou seja, tens que medir o teu negócio, tens que medir os teus resultados, ou seja, medi-los em espaços curtos, ou seja, quanto mais curtos medires, mais fácil é para tu perceber se estás a andar muito ou pouco, ou se precisas de andar mais. E corrigir, não é? E corrigir, exatamente. Mas sabes que parece uma coisa tão banal. Nós, na primeira marca que trabalhámos, realmente tinha essa vantagem. Sim. Era todos os dias nós fazíamos medição, o que é que fazíamos, mas quando fomos para outra marca a seguir, depois deixa de haver esse controle, e os agentes passam a desvalorizar isso. Mas é uma das coisas que eu vi que é comum em todos os agentes com mais resultados, que levam a sério a medição. Sim. O que é que estão a fazer, quais são os números, quais são os dados, e é das coisas que eu vejo, quando pergunto a alguém com mais resultados, eu tenho a certeza que eles fazem, não é? Não, acho que todos, sem exceção, isso tem que ser feito. Não há uma varinha mágica que faz as coisas acontecerem. O mercado não há aqui algo escondido que uns fazem para ter resultados extraordinários e outros não sabem como é que se faz, não? Toda a gente sabe como é que se fazem as coisas, não é? Portanto, agora depois depende de... Há quem faça e há quem não faça, é mesmo isso. Como é que tu agora, que há 20 anos atrás não tinhas essa... que não é dificuldade, tem coisas boas e menos boas, porque estão porreirados chegar a casa e de vez em quando eles dão-nos cabo da cabeça, mas de vez em quando damos alegrias espetaculares aos putos. Como é que tu concilias a tua vida? Porque este trabalho eu costumo dizer para todos, mas nem toda a gente quer pagar o preço, porque realmente às vezes nós temos que fazer visitas fora de horas, quando as pessoas saem de trabalho. Ao sábado, ao domingo, ao final do dia, sim. Mas depois podemos dar alegrias, como o ano passado, peguei na família toda, fomos à Disneylândia e olha, vamos agora na próxima semana à Suíça ver aquele comboio da neve, ou seja, tem algum preço que paga, mas há algum preço de ganho a seguir. Sim, mas como é que concilias a tua vida? Porque é das coisas que as pessoas mais usam como desculpa, claro. E às vezes até há pessoas que até pegam nos filhos para ter contactos. Eu conheço uma pessoa aí que o filho leva uma camisola para a creche a dizer quer comprar casa, peça à minha mãe. Mas como é que tu concilias a tua vida familiar com a vida profissional? Olha, eu tento obviamente ter um equilíbrio. Já trabalhei muito mais horas do que hoje em dia. Que é interessante, é isso, não é? Que às vezes trabalhamos menos horas e temos mais resultados. É verdade, só que não sei se é um paradoxo, eu consigo ter mais resultados do que antes. Somos mais maduros, não é? Já sabemos usar os 20% melhor. Exatamente, ou seja, somos mais assertivos, temos mais, obviamente, conhecimento das coisas, mais maturidade e também maior carteira de clientes. Agora, eu procuro sempre um equilíbrio, ou seja, eu
como te disse, todos os dias sou eu que levo o meu filho à escola, sou eu quase sempre que vou buscá-lo e volto para trabalhar outra vez, ou seja, vou buscá-lo às 6 e depois volto a fazer, ou seja, interrompo ali uma hora. Às vezes a minha mulher vai lá, mas muitas vezes... No fundo não interrompes nada, porque eu costumo dizer muito isto, porque nós valorizamos aqui na ONA, valorizamos muito a parte do equilíbrio família, ou seja, e achamos que isso é muito importante para tu manteres a energia. Certo, e tenho a certeza que é um prazer enorme. É verdade, para mim é um prazer e eu faço isso quase todos os dias, portanto, ou seja, eu vou buscá-lo, chego a casa, entretanto, nestes últimos tempos, como foi pai, a minha mulher está em casa, sou eu que vou sempre buscá-lo, e depois volto a sair, portanto tenho marcações logo a seguir, às vezes não tenho, já não sei, não é? Portanto, mas tento esse equilíbrio. Ao sábado também procuro se tiver marcações, tento fazê-las da parte da manhã, depois da parte da tarde já estou livre para a família e às vezes, se não tiver marcações, se conseguir passá-las para a semana, se não for uma coisa muito de imediato, ok, passo para a segunda, não interfere nada com uma visita ou com qualquer outro negócio, passo. Se for uma coisa uma marcação mais, digamos, mais banal, entre aspas, e tento procurar esse equilíbrio também para manter-me também equilibrado na minha parte profissional, portanto acho que isso é importante. Muito bem. Eu considero que é das coisas mais importantes, é uma das coisas que mais a nós nos dá prazer hoje em dia, é de nós incentivamos, toda a gente faz parte da nossa marca, que realmente entendam que o equilíbrio com a vida familiar não tira resultados, pelo contrário, aumenta resultados, porque tu estás mais energético, estás com mais alegria, é isso. Tu se não cumpres com a tua família, vais depois pagar a fatura no trabalho, não vais estar preocupado, não vais estar com a energia certa e vai-te custar resultados, por isso eu acho que esse equilíbrio familiar é importante para até aumentarmos os nossos resultados a nível profissional. Isto já agora é aquela pergunta difícil, porque nós já estamos a passar... os teus olhos, não é isso que vais dizer? Não, essa vai ser a seguir, porque por acaso já estamos aqui a passar o nosso tempo e tinha aqui uma série de perguntas que não vou conseguir fazer, fica para uma próxima, mas já tens 20 e tal anos deste mercado, já passaste por diretor, já passaste comercial, hoje é um dos comerciais mais produtivos da rede que estás, e já atingiste resultados que muita gente picanos não consegue. Ainda um bocado, falaste ali com uma colega que tem quase tantos anos como tu, acho que ela nunca conseguiu ultrapassar os 100 mil euros, e tu já vais com 5 vezes acima disso, imagina. Tens algum na tua cabeça, ainda mais agora tens filhos, qual é o legado, o que é que tu deixavas, o que é que tu gostavas de deixar depois aqui para os teus filhos, fora realmente que o pai conseguiu ter uns resultados incríveis, e com certeza ele dá as condições por causa disso. Sim. Tens alguma coisa, eu gostava, um dia quando estiver na mais tarde nos filhos, isto, o meu pai foi isto aquilo. Olha, acima de tudo, que eles digam que eu fui um pai presente, foi um pai honesto, trabalhador, e que foi um pai que nunca lhes deixou faltar aquilo que é essencial, portanto, que é estar com eles todos os dias para educá-los e também que não lhe falta aquilo que é importante também para eles, ou seja, para o crescimento deles. Portanto, acima de tudo, é isso que eu quero que eles digam um dia mais tarde. Aqui para a câmara, o que eu vou dizer é, para quem tenha desculpa, que eu também já tive, que não podemos realmente fazer as duas coisas, que não podemos realmente ter acompanhamento à família até no trabalho, está aqui uma prova mais que provas, com grandes resultados, que é muito importante, isso até para ter mais resultados. E já agora, para terminar, para os teus colegas da mediação, que 3 dicas ou 2 dicas tu achas que é fundamental para quem quer ter os teus resultados, o que é que eles têm mesmo que fazer e deixar de fazer, que realmente faria com certeza a diferença? Já deste aí várias dicas da parte da prospecção, de fazer o que tem que ser feito, mas há aí algum conselho que tu possas dar aqui a essa malta? Olha, acima de tudo, o conselho que eu dou, lá está, como eu costumo dizer, conselhos, quem quiser que os compre, não é? Portanto, não se dão, mas acho que para quem está a começar ou para quem está nesta atividade, acho que acima de tudo o conselho que eu dou é fazer as coisas com gosto, com carinho, ou seja, gostar daquilo que se faz, isso é importante, acima de tudo, fazer com transparência
com ética e respeito pelos colegas de profissão, que eu acho que isso é muito importante. Já falaste, por acaso, até tenho que apanhar isto novamente, porque já falaste outras vezes, e eu tenho a certeza daquilo que te conheço, que dos teus resultados tem muito a ver com isso. Há um tempo atrás alguém me perguntou, e quando vou fazer entrevistas, que cuidados tem que ter quando contratam uma pessoa. E eu digo sempre às pessoas, olha, no meu lugar já vi tudo, mas o que para mim é mais importante é a pessoa ser trabalhador, porque se a pessoa não for trabalhador, não vai estar disponível para o cliente quando ele for necessário, e ser uma pessoa honesta. Ser a pessoa honesta é difícil de detectar isso numa entrevista, vais ver depois disso com o tempo, mas se tu tiveres pessoas trabalhadoras e honestas, este mercado tem tudo e mais alguma coisa. E isso é interessantíssimo, muito mais no mundo hoje em dia. Há alguma questão que eu não te fiz, que tu gostavas que te perguntasse, ou seja, aqui para dar, porque este podcast vai dar para os teus comerciais da tua equipa, e é importante que acrescente aqui, ou uma questão que tu lembres? Não estou, acho que falámos de quase tudo. Sim, senhor. Tínhamos muito mais, porque eu tinha várias questões, mas os 50 minutos passam a voar. Mas já terminou o tempo, pronto. Não, vamos marcar. Fazemos o segundo. Vamos fazer o segundo. Já aconteceu, já temos que fazer o segundo. Podcast. Depois marcamos aqui. Inventas um título assim. Do segundo podcast. É isso. Nelson, obrigadíssimo por aceitares o nosso convite. Tenho a certeza que com o tempo que tu já andas no mercado e com os teus resultados, com certeza vamos ter muita gente que vai valorizar bastante as tuas dicas, que são fundamentais, principalmente aqui focado na transparência, na ética, no trabalho. Acho que isso é sendo o mais importante. Foi mais um Ano Café. Esperem para o próximo, onde vamos ter mais uma história de comerciais com muito sucesso para partilharmos as suas experiências. Obrigado.